Gente, vamos lá. Seguinte, vamos fazer aqui uma pequena apresentação em videoaula aqui para vocês darem uma olhadinha como a gente vai tentar andar um pouquinho nesses dias aí que a gente não está podendo, né, aparecer em muito grupo aí. Então, seguinte, a gente vai falar sobre a ideia de modelos de mundo, tudo bem? Modelos de mundos foram dois tipos, modelo geocêntrico e heliocêntrico, e a gente vai discutir um pouquinho sobre eles e ver onde a gente consegue chegar, ok? Então, seguinte, primeiro passo, a gente começa falando do modelo geocêntrico, tudo bem? E como todo modelo que começa a ser criado por alguém, adivinha de onde saiu? Aristóteles. Aristóteles costuma vir da onde as coisas de Aristóteles? Ele veio da antiga Grécia, tudo bem? Então o que acontece? Para o Aristóteles, nós morávamos no centro do universo, ou seja, a Terra era o centro do universo. E é o seguinte, cada uma das coisas que tinham em volta da Terra pertenciam a uma esfera maior que a da Terra e em volta da Terra, tudo bem? Então, o que acontece? Para o Aristóteles, a coisa que estava mais perto da Terra depois era a Lua, tudo bem? Na sequência, ia vir o quê? Ia vir Mercúrio, depois Vênus. Olha aqui onde estava o Sol. O Sol era a quarta coisa depois da gente, tudo bem? Ou seja, tinha três coisas mais próximas e depois tinha coisa ainda mais longe, ok? Mas perceba que era o seguinte, não eram todos os planetas que eram conhecidos aqui, e uma coisa que é interessante era o quê? O horizonte, onde a gente tinha que falava que tinham as estrelas fixas, ou chamado também de firmamento. Essa região serão o quê? As estrelas que a gente vê no céu à noite, e essas estrelas são sempre as mesmas, mas as mesmas para quem está sempre no mesmo lugar. Mas quem está em lugares diferentes são sempre as mesmas, mas são as mesmas diferentes, tudo bem? Ou o que eu quero dizer? Não são as mesmas estrelas que você vê no céu do Brasil que você vai ver no céu dos Estados Unidos, que você vai ver no céu da França, tudo bem? São estrelas diferentes, mas são sempre as mesmas durante a noite, tudo bem? Então, o que esse modelo geocêntrico mostrava para a gente? Aquela ideia do quê? Que as coisas passavam em volta da Terra e a gente permanecia sempre parado. Ela nasceu desse propósito, dessa ideia de que nós, como éramos o centro do universo, estávamos parados e as coisas rodavam cada uma na sua região, cada uma na sua esfera e de maneira organizada. E aí o que acontece? Essa ideia precisou ser melhor explicada, tudo bem? E aí veio um novo grego falar para a gente sobre o que era o tal do Ptolomeu. Ptolomeu ele continuou imaginando que a Terra estava aqui, ó, no centro do universo, e as coisas faziam voltas em torno da Terra. Então, o que acontecia? Essas voltas eram sempre do mesmo jeito, eram voltas circulares. Mas lembra que a gente chamava que tinha os tais dos astros errantes, aqueles astros que não faziam exatamente o caminho que devia? Então, por quê? Esses astros passavam por umas regiões onde eles faziam outros círculos em outros lugares, tudo bem? Ou seja, ele tinha o círculo principal que ele rodava, que é o chamado de deferente, ou seja, aonde o meu planetinha passava a maior parte do tempo dele, e depois tinha esse negocinho aqui que era chamado de epiciclo. É como que se fosse uma espécie de rotatória no meio do caminho do meu planeta. Perceba que o caminho dele normal, que é o diferente, ele é circular e o epiciclo também era circular. Isso estava dentro da cabeça dos gregos, isso passou na cabeça de muita gente e até hoje a gente tem um pouco dessa pegada do quê? Da ideia de que o círculo é uma forma perfeita, e sendo a forma perfeita é a forma que estaria dentro da natureza, das coisas que são criadas na natureza, tudo bem? Então, lá, eu já sei então que tenho essas duas formas. Então, o modelo de Ptolomeu, mostrando com a Terra e um único planeta, por exemplo, Marte, fica mais ou menos com essa cara. Mas se a gente olhar, quando começa a colocar um monte de planetas aqui, você vai perceber que esse modelo é extremamente complexo e os gregos tinham sim capacidade de desenvolver esse modelo e conseguiam fazer previsões extremamente precisas de quando esse planeta ia aparecer no céu,
quando esse planeta não ia aparecer no céu, quando ia acontecer eclipses, quando você ia conseguir ver mais de um deles no céu. Ou seja, esse modelo, apesar do que a gente sabe hoje não estar correto, ele era extremamente útil e preciso para o que eles precisavam fazer na época, que era definir época de colheita, definir época dos efeitos da lua, de essas coisas todas que estavam ligadas tanto à produção agrícola quanto à religião deles, tudo bem? Só que o modelo de Ptolomeu foi ser contestado muito tempo mais tarde pelo tal cara chamado Nicolau Copérnico. Só vamos lembrar uma coisa aqui, gente. O Copérnico que colocou, que tem nome desse modelo, que é o dentro do modelo heliocêntrico, ele colocou esse modelo heliocêntrico, ou seja, o Sol no centro do sistema do universo, ou seja, aqui no meio deixa de ser a Terra e passa a ser o Sol, mas ele não acreditou nisso daí. Ele propôs isso daí como um modelo teórico, ele apenas colocou o Sol lá no meio e percebeu que algumas coisas começavam a fazer sentido e algumas coisas se ajustavam bem, tudo bem? Mas ele não acreditava nesse modelo. Quem vai desenvolver mais, a gente vai falar daqui um pouquinho, mas é o nosso amigo Galileu. Então vamos lá, gente. O que esse modelo heliocêntrico fala? Primeira coisa, quem está no meio de tudo é o Sol. E a Terra, gente, não é nem o primeiro planeta depois do Sol, é apenas o terceiro. Perceba uma coisa aqui: a Terra deixa de ser o centro do universo e passa a ser apenas o quê? O terceiro planeta depois do centro do universo, e ela passa a ter características semelhantes aos outros planetas já conhecidos: Saturno, Júpiter, Urano, Mercúrio, tudo bem? Então o que acontece? Ele começa a também ter movimento. A Terra estaria em movimento também. Isso é uma coisa que muda bastante da ideia do Ptolomeu. A gente muitas vezes dá muita atenção para a ideia da quem é o centro, a Terra é o centro, o céu é o centro, mas também tem a ideia do quê? No modelo geocêntrico, a Terra está aqui no meio, está parada, ela não se mexe. Já dentro do meu modelo heliocêntrico, quem está aqui no centro é meu Sol e a Terra está assim, circulando em volta dele. Perceba a ideia dos círculos continuaram, tudo bem? Então, vamos lá, o que aconteceu? O modelo do Copérnico, quem acreditou de verdade foi o nosso amigo Galileu. E o que acontece? Ele se propôs a comprovar essa teoria e ele conseguiu usar isso por causa de um avanço tecnológico que ele ajudou bastante a desenvolver, que foi a tal da luneta, tudo bem? Então o que acontece? Com a luneta ele foi capaz de fazer observações ainda mais precisas de outros astros, tudo bem? Por exemplo, foi de Galileu a descoberta que a Lua também tem montanha, também tem vale, ou seja, que a Lua não é uma coisa redondinha, perfeitinha e branca, tudo bem? Ele conseguiu perceber os primeiros satélites de Júpiter, ou seja, as primeiras luas de Júpiter, e tanto que os nomes dessas primeiras luas ainda são usados hoje em dia, foram eles que deu, Europa, Lô, tudo bem? Titã, todos esses nomes, quem deu para as luas de Júpiter e de Saturno foi justamente o Galileu. Então o que acontece? Galileu conseguiu demonstrar que a teoria do Copérnico estava certa, porque teve algumas coisas que foram propostas de acordo com o modelo do Copérnico que elas não poderiam acontecer com o modelo geocêntrico, tudo bem? Por exemplo, a gente sabe que a Lua tem fases. Então, de acordo com o modelo geocêntrico, os outros planetas não teriam fases, todos teriam sempre a mesma forma de circular em volta da Terra. Mas aí o que acontece? Galileu vai lá e mostra que Mercúrio tinha fases, Vênus tinha fases, então ele mostra que também tem outras coisas, tem fase, e os planetas para fora, que estão depois da Terra, não tem fase, a gente não faz sombra neles, a gente não faz sombra em Júpiter, a gente não faz sombra em Saturno, tudo bem? Então, gente, era isso que eu tinha para falar, que era a ideia do quê? Dos meus dois grandes sistemas, as duas formas de pensar o mundo, com a Terra no centro, com a Terra fora do centro, colocando o Sol. Então, por hora, qual que é a grande ideia que precisa ficar aí na cabeça de todo mundo? Vamos lá, a gente tem a ideia do quê? Olha, eu tenho duas formas de pensar o mundo. Eu tenho a Terra no centro, eu tenho o Sol no centro.
Qual que é a grande diferença? Quando a Terra está no centro, nós estamos parados e tudo está em volta da gente se mexendo. Quando a gente coloca o Sol no centro do universo, o que acontece? Nós também somos alguma coisa em movimento, e isso foi uma briga bastante intensa durante muitos séculos dentro da ciência, dentro da sociedade, para saber se a gente podia ou não acreditar nisso. Teve muita experiência, muita visualização astronômica, muito desenvolvimento até a gente chegar em alguma conclusão, e é o que a gente tem hoje, tudo bem? E a gente vai caminhando em cima disso, e daí um pouquinho mais lá para o meio do ano a gente vai chegar e construir esse modelo de universo com tudo isso daí certinho. Tudo bem, turma? Então é o seguinte, vai sobrar para vocês agora, imagina, fazer os exercícios aí da apostila, que vai estar indicado direitinho na folhinha para vocês, tudo bem? Até a próxima, tchau!